E há soluções, como as coberturas verdes, que tornam um edifício ainda mais suficiente. As coberturas jardinadas é uma técnica antiga que era utilizada já na arquitetura dos países do Norte da Europa já de facto há muitos anos, e a principal função que tinham era de proteção térmica, de proteção da impermeabilização e questões de estética e de arquitetura. De certa forma, agora nós olhamos para mais serviços das coberturas ajardinadas, nomeadamente as questões da biodiversidade, retenção da água das chuvas, e portanto olhamos para as coberturas como uma oportunidade de acrescentar a vegetação à estrutura construída, como um aliado não só de proteção da própria estrutura construída, mas também de proporcionar ao ambiente urbano um conjunto de serviços que nós necessitamos. Em Copenhaga, na Dinamarca, é obrigatório que todos os telhados com menos de 30 graus de inclinação sejam ajardinados. Até há bem pouco tempo, o governo belga pagava 30 euros por metro quadrado a quem instalasse este tipo de coberturas. E em França saiu recentemente uma lei que obriga as grandes superfícies comerciais a ter área de cobertura ajardinada. Na origem de todas estas decisões políticas está o combate ao efeito estufa nas cidades e ao consumo exagerado de energia nos edifícios. Claro que vai depender muito de país para país, mesmo dentro de cada país, de região para região, do tipo de arquitetura, da exposição solar do edifício. Portanto, aquilo que nós conseguimos ver nos papers que já estão disponíveis é que temos poupanças entre os 20%, 25% até aos 75%, que é o que eu conheço de mais espetacular, de um paper do National Research Council do Canadá, em que, num edifício de estudo, colocou metade do edifício com cobertura verde e fez medições em termos de gastos de energia para que as salas por baixo da cobertura tivessem a mesma temperatura ambiente. E, portanto, no final desse estudo, que foi um estudo de 2 anos, chegaram à conclusão que na sala que tinha a cobertura verde gastaram 75% menos de energia para manter essa temperatura ambiente. Nestes 500 metros quadrados do Hotel Minho, Paulo Palha instalou uma cobertura extensiva com uma profundidade do perfil do solo entre 2 a 15 centímetros. O primeiro passo para um telhado verde é colocar uma proteção anti-raiz. Se a opção forem árvores, esta deve ser mais resistente do que se tiver em mente plantar um prado. Depois, dá-se lugar a uma proteção mecânica que pode ser mais ou menos forte em função do número de pessoas que vai pisar o telhado. Em seguida, instala-se o sistema de drenagem de água. A camada seguinte é o substrato técnico, que não é uma terra vegetal, e por último planta-se a vegetação e aplica-se o sistema de rega. Cada cobertura destas pesa hoje apenas 160 kg por metro quadrado. Há 10 anos atingia os 400 kg. Em Portugal são ilustres representantes das coberturas verdes a Fundação Gulbenkian, em Lisboa, e o Jardim das Oliveiras, no Porto. Apesar de ser um conceito nascido a norte da Europa, são os edifícios do Sul que mais têm a ganhar com as coberturas vivas. Nos estudos que existem mostram-se bastante mais efetivas na proteção do calor do que na proteção do frio, embora também confiram essa proteção. Por outro lado também o que nós vemos é que em termos de pico de precipitação, o clima do Mediterrâneo, e cada vez mais será assim segundo os modelos disponíveis, vamos ter grandes volumes de precipitação em curtos espaços de tempo. Quanto é que custa um pico de precipitação de cheia em Lisboa, não só com os danos como com o envolvimento de toda a proteção civil? E se nós pensarmos que, e tomando como referência o exemplo da cidade de Toronto, em que estas coberturas com 10 cm de substrato conseguem reter 75% da precipitação de inverno e 90% da precipitação de verão, conseguimos perceber de facto a importância e o que se pode poupar com este tipo de soluções. O custo de instalação varia entre os 60 e 100 euros o metro quadrado, consoante a escala e a existência de condições mais ou menos favoráveis à implementação. A Associação Nacional de Coberturas Verdes e a Associação para a Qualidade das Instalações Prediais vão lançar em breve o primeiro guia técnico para a construção e manutenção deste tipo de estruturas. O objetivo é levar a fórmula a cada vez mais arquitetos e urbanistas.